ministro de Júpiter quis protestar, calando-se em seguida, muito desapontado. E entre os mais extravagantes comentários, os missionários bateram em retirada, ansiosos por um local de oração onde pudessem elevar a Jesus seus votos de alegria e reconhecimento. Grande triunfo, disse Barnabé, quase orgulhoso. As dádivas do Cristo foram numerosas. O Senhor lembra-se de nós. Paulo ficou pensativo e redarguiu. Quando recebemos muitos favores, precisamos pensar nos muitos testemunhos. Penso que experimentaremos grandes provações. Aliás, não devemos esquecer que a vitória da entrada do Mestre em Jerusalém precedeu os suplícios da cruz. O companheiro, considerando o elevado sentido daquelas afirmações, entrou a meditar em profundo silêncio. Lloyd e a filha estavam radiantes. A cura do aleijado conferia aos mensageiros de Boa Nova singular situação de evidência. Paulo valeu-se da oportunidade para fundar o primeiro núcleo do cristianismo na pequena cidade. As providências iniciais foram tomadas na residência da generosa viúva, que pôs à disposição dos missionários todos os recursos ao seu alcance. Tal como em Nea Pafos, estabeleceram num casebre muito humilde a sede das atividades de informações e de auxílio. Em lugar de João Marcos, era o pequeno Timóteo quem auxiliava em todos os mistérios. Numerosas pessoas copiavam o Evangelho durante o dia, enquanto os enfermos acorriam de toda a parte carecidos de imediata assistência. Não obstante tal êxito, crescia igualmente a animosidade de uns tantos contra a nova doutrina. Os poucos judeus de Listra deliberaram consultar as autoridades de Icônio relativamente aos dois desconhecidos, e foi isso bastante para que se turvassem os horizontes. Os comissionários regressaram com um acervo de notícias ingratas. O caso de Tecla era pintado a cores negras. Paulo e Barnabé eram acusados de blasfemos, feiticeiros, ladrões e sedutores de mulheres honestas. Paulo, principalmente, era apresentado como revolucionário temível. O assunto em Listra foi discutido intramuros. Os administradores da cidade convidaram o sacerdote de Júpiter a entrar na campanha contra os embusteiros e, com a mesma facilidade com que haviam acreditado na sua condição de deuses, passaram todos a atribuir aos pregadores as maiores perversões. Combinaram-se providências criminosas desde a chegada dos dois desconhecidos que falavam em nome de um novo profeta. Listra vivia sobressaltada por ideias diferentes. Era preciso coibir os abusos. A palavra de Paulo era audaciosa e requeria corretivo eficaz. Finalmente deliberaram que o fogoso pregador fosse apedrejado na primeira ocasião que falasse em público. Ignorando o que se tramava, o apóstolo dos gentios, deixando Barnabé acamado por excesso de trabalho, fez-se acompanhar do pequeno Timóteo no sábado imediato ao entardecer. Foi até a praça pública, onde mais uma vez anunciou as verdades e promessas do Evangelho do Reino. O logradouro apresentava movimento invulgar. O pregador notou a presença de muitas fisionomias suspeitas e absolutamente desconhecidas. Todos lhe acompanhavam os mínimos gestos com evidente curiosidade. Com a máxima serenidade subiu à tribuna e começou a falar das glórias eternas que o Senhor Jesus havia trazido à humanidade sofredora. No entanto, mal havia iniciado o sermão evangélico quando os gritos furiosos dos mais exaltados começaram a chover pedras em Barda. Paulo recordou subitamente a figura inesquecível de Estevão. Certo? O mestre lhe reservara o mesmo gênero de morte, para que se redimisse do mal infligido ao mártir da igreja de Jerusalém. Os pequenos e duros granizos caíam nos pés, no peito, na fronte. Sentiu sangue a escorrer-lhe da cabeça ferida e ajoelhou-se sem uma queixa, rogando a Jesus que o fortalecesse no angustioso transe. Nos primeiros momentos, Timóteo, aterrado, pôs-se a gritar, suplicando socorro. Mas um homem de braços atléticos aproxima-se cauto e murmura-lhe ao ouvido: "Cala-te, se queres ser útil." "És tu, Gaio?" exclamou o pequeno de olhos lacrimosos, experimentando certo conforto em reconhecer um rosto amigo no pandemônio em que se via. "Sim", disse o outro baixinho, "aqui estou para socorrer o apóstolo. Não posso esquecer que ele curou minha mãe."
E olhando o movimento da turba criminosa, acrescentou: não temos tempo a perder. Não tardará que os levem ao monturo. Se tal se der, procura seguir-nos com um pouco de água. Se o missionário não sucumbir, prestarás os primeiros socorros, até que eu consiga prevenir tua mãe. Separaram-se imediatamente. Ralado de aflição, o rapaz viu o pregador de joelhos, olhos fitos no céu, num transporte inesquecível. Filetes de sangue desciam-lhe da fronte fraturada. Em dado momento, a cabeça pendeu e o corpo tombou desamparado. A multidão parecia tomada de assombro. Prevalecendo-se da situação em que não se observavam diretrizes prévias, Gaio insinuou-se, aproximou-se do apóstolo inerme, fez um gesto significativo para o povo e bradou: o feiticeiro está morto. Sua figura gigantesca despertara as simpatias da turba inconsciente. Estrugiram aplausos. Os que haviam promovido o nefando atentado desapareceram. Gaio compreendeu que ninguém ousava assumir a responsabilidade individual. Em estranhas vibrações, bradavam os mais perversos: fora das portas, feiticeiro ao monturo, feiticeiro ao monturo. O amigo de Paulo, disfarçando a comiseração com gestos de ironia, falou à multidão satisfeita: levarei os despojos do bruxo. A turba fez um alarido ensurdecedor e Gaio procurou arrastar o missionário com a cautela possível. Atravessaram vielas extensas em gritos, até que, atingindo um local deserto, um tanto distante dos muros de Listra, deixaram Paulo semi-morto na montoeira do lixo. O latagão inclinou-se como a verificar a morte do apedrejado e, observando cuidadosamente que ainda vivia, gritou: deixemo-lo aos cães, que se incumbirão do resto. É preciso celebrar o feito com algum vinho. E seguindo o líder daquela tarde, a multidão bateu em retirada enquanto Timóteo se aproximava do local, valendo-se das sombras da noite, que começava a fechar-se. Correndo a um poço não muito distante e que se destinava à serventia pública, o pequeno encheu o gorro impermeável de água pura, prestando os primeiros socorros ao ferido. Banhado em lágrimas, notou que Paulo respirava com dificuldade, como se houvesse mergulhado em profundo desmaio. O jovem listrense assentou-se ao seu lado, banhou-lhe a testa ferida com extremos de carinho. Mais alguns minutos e o apóstolo voltava a si para examinar a situação. Timóteo o informou de tudo. Muito compungido, Paulo agradeceu a Deus, pois reconhecia que somente a misericórdia do Altíssimo poderia ter operado o milagre, por sequestrá-lo aos propósitos criminosos da turba inconsciente. Decorridas 2 horas, 3 vultos silenciosos aproximavam-se. Muito aflito, Barnabé deixara o leito, não obstante o estado febril, para acompanhar Lloyd e Eunice, que, avistadas por Gaio, acorriam com os primeiros socorros. Todos renderam graças a Jesus, enquanto Paulo tomava pequena dose de vinho reconfortador. Organização espiritual poderosa, apesar das sevícias físicas. O tecelão de Tarso levantou-se, regressou à casa com os amigos, levemente amparado por Barnabé, que lhe oferecera o braço amigo. O resto da noite passou-se em conversações carinhosas. Os 2 emissários da Boa Nova temiam a agressão do povo às generosas senhoras que os haviam hospedado e socorrido. Era preciso partir para evitar maiores incômodos e complicações. Em vão a palavra de Lloyd se fez ouvir, procurando dissuadir os pregoeiros do Cristo. Debalde, Timóteo beijou as mãos de Paulo e lhe pediu que não partisse. Receosos de mais tristes consequências, depois de coordenarem as instruções necessárias à igreja nascente, transpuseram as portas da cidade ao amanhecer em direção a Derbe, que ficava algo distante. Depois de penosa caminhada, atingiram um novo setor de trabalho onde haveriam de estagiar mais de 1 ano. Embora entregues ao trabalho manual com que ganhavam o pão da vida, os 2 companheiros precisaram de 6 meses para restabelecer a saúde comprometida. Como tecelão e oleiro anônimos, Paulo e Barnabé deixaram-se ficar em Derbe longo tempo, sem despertar a curiosidade pública. Só depois de refeitos dos abalos sofridos, recomeçaram a boa nova do reino de Jesus. Visitando os arredores, provocaram grande interesse da gente simples pelo evangelho da redenção. Pequenas comunidades cristãs foram fundadas em ambientes de muitas alegrias.
após muito tempo de labor, resolveram regressar ao núcleo original do seu esforço. Vencendo etapas difíceis, visitaram e encorajaram todos os irmãos escalonados nas diversas regiões da Licaônia, Psídia e Panfília. De Perge, desceram a Atália, de onde embarcaram com destino a Seleucia, e dali ganharam Antioquia. Ambos haviam experimentado a dificuldade dos serviços mais rudes. Muita vez se viram perplexos com os problemas intrincados da empresa. Em troca da dedicação fraternal, haviam recebido remoques, açoites e acusações pérfidas. Contudo, através do abatimento físico e dos juvazes, irradiavam ondas invisíveis de intenso júbilo espiritual. É que entre os